Rapaziada, se vocês acharam que o nosso sofrimento ia acabar no Japão aí, vocês estavam muito enganados. O caminho do Brasil na Copa do Mundo, a gente vai pegar várias pedradas aí. Vamos ter um caminho bem complicado. E se a gente chegar numa final, vai ser uma Copa realmente de redenção da seleção brasileira. E da melhor forma possível, né? Com emoção, com superação. Talvez eu até prefira dessa forma do que um caminho fácil aí, que a gente chegue na final enfrentando adversários ali muito pouco qualificados. Seria um título bem mais marcante, passando por essas grandes seleções. No último jogo a gente enfrentou o Japão, foi um jogo extremamente difícil, mas o Brasil se mostrou superior em grande parte do jogo, tá? A maior dificuldade que a gente teve no jogo realmente foi para abrir a defesa do Japão, porque era um time que se fechava muito, fazia uma linha de 6 na defesa, então dá para compreender o porquê o Brasil teve tanta dificuldade, mas o Brasil foi superior tecnicamente, foi superior com domínio da posse de bola também e fez um bom jogo contra o Japão na minha visão. Próximo adversário do Brasil vai ser a Noruega, a gente já tem cravado aí, né? A Noruega passou da Costa do Marfim. Tendo isso em mente, quem é a grande Noruega aí, né? Eu acho que a galera tá superestimando um pouco a Noruega. Acho que é um time bom sim, tem alguns bons nomes ali, tem Haaland, tem Odegaard. São caras aí que jogam em grandes ligas aí europeias, nomes de destaques em seus clubes também, mas eu acho que a Noruega está sendo superestimada, inclusive os próprios jogadores da Noruega estão descendo um pouco essa bola da seleção deles. E acho que isso é um pouco de covardia, eu não acho que isso seja humildade. O Haaland vem vindo a público e falando algumas coisas que eu acho totalmente desnecessárias, falar que a Noruega não tem chance de ganhar a Copa, falar que a França já ia ganhar o jogo, os caras tiraram o time titular para jogar, mandaram os reservas porque já sabiam que ia perder o jogo, né? As entrevistas dele davam a entender isso, falaram que a França já iria ganhar e falaram que já era um grande feito aí a Noruega passar da fase de grupo. Então a confiança dos caras, na minha visão, para a Copa do Mundo, né? A expectativa deles está muito lá embaixo. Isso pode ser ruim, pode ser bom também, né? Porque quando a gente não coloca expectativa, a gente pode se surpreender. Quando a gente coloca, a gente pode se decepcionar, né? Então, isso pode ser bom ou pode ser ruim. O que eu acho da Noruega contra o Brasil? Eu acho que a Noruega vai ser um adversário bem mais fácil que o Japão. Isso eu tenho quase certeza, porque o Japão, para mim, era um time muito mais organizado, um time que fisicamente aparentava ser bem superior em várias questões de resistência, de velocidade, um time que oferecia muito perigo de contra-ataque, como a gente pode ver aí, que foi a principal arma contra o Brasil. Não acho que a Noruega oferece todo esse perigo assim, nesse caso do Japão aí para o Brasil, tá? Mas acho que tem alguns nomes ali que podem desequilibrar, que podem aparecer fazendo gols ali, tirando jogadas da cartola. Odegaard, Haaland de novo, mas sei que tem outros bons jogadores também. Mas acho que o Brasil passa da Noruega aí e passa com mais facilidade que o Japão. Agora falando um pouco sobre o próximo jogo depois da Noruega. Muito provavelmente vai ser a Inglaterra. Eu não posso cravar porque a gente já viu aí a Alemanha sendo eliminada aí pelo Paraguai, o que ninguém esperava, porque a Alemanha tem um bom time, vinha jogando razoavelmente bem, parecia que tinha chance de chegar longe na Copa, foi eliminada aí logo no primeiro jogo do mata-mata para uma seleção bem inferior. Mas se tudo correr como esperado, a Inglaterra será o adversário do Brasil nas quartas de finais. Time da Inglaterra que tem bons jogadores de novo, né? Tem Jude Bellingham, tem Harry Kane, que eu acho que é o principal jogador ali que a gente tem que ficar de olho, porque é um camisa 9 que normalmente arma o jogo também, ou seja, age como camisa 10, um cara que joga entre linhas também, ou seja, faz várias funções dentro da seleção, e um cara que é extremamente perigoso, que também mete gol. Tem uma arma muito forte aí, a Inglaterra, nesse ponto. E também tem vários outros bons jogadores, cara. Assim, se eu for ficar citando cada bom jogador da Inglaterra aqui, eu vou passar muito tempo de vídeo, tá? Mas assim, tem um time muito bom, em questão de nomes. Mas agora eu vou trazer um adendo aqui. Esse time da Inglaterra não vem encaixando, não vem apresentando um futebol em nível colossal, como por exemplo a França vem apresentando, como a Argentina vem apresentando. Eu vou trazer alguns adendos aqui sobre esses jogos da Argentina aí, mas vamos seguir aqui, tá? A Inglaterra então tem um bom time, mas não encaixou esse time da Inglaterra, não me convenceu. E acho que vai ser um jogo aí difícil pro Brasil sim, mas acho que o Brasil tem muita chance de ganhar da Inglaterra. Acho que a galera também superestima demais a Inglaterra e também já acho que tem muita gente caindo na real sobre esse futebol aí da Inglaterra. Porque eu já vi muitos comentários falando
que esse time da Inglaterra não vem jogando nada e não vem convencendo nesses jogos aí. O futebol que eles poderiam jogar não estão jogando. E aí no próximo adversário, o Brasil passando da Inglaterra, a gente teria ali a Argentina, né? E aí eu não vou falar nem provavelmente, porque esse caminho da Argentina inclusive parece piada, né? É o caminho mais fácil da Copa do Mundo. Os caras pegam ali praticamente 3 seleções que oferecem um mínimo risco para eles. É um caminho muito conveniente aí para a Argentina, que inclusive vem tendo jogos muito esquisitos aí nessa Copa do Mundo. Um gol de falta contra o adversário aí no último jogo aí da fase de grupo. E foi assim simplesmente uma parada que não deu para entender. O cara cobra a falta, o goleiro abre o canto todo para o cara bater. Eu nunca vi isso, o goleiro abrindo o canto daquele jeito para o jogador bater a falta. E aí sai o gol. Depois a gente tem o gol do Messi, que de novo, muito suspeito, muito esquisito. O goleiro, a bola passa pelo lado dele, ele nem tenta pular na bola, fica olhando a bola passar. Os comentaristas da Cazé TV também falaram sobre isso. Sobre quão estranho foi esse gol. Parecia que o cara queria tomar o gol, né? E aí o Messi se tornou o artilheiro da Copa com 6 gols. Maior artilheiro da história das Copas. Maior ganhador de bola de ouro. Se o cara ganha uma segunda Copa do Mundo, quem é que vai conseguir contestar esse cara como o maior da história? Parece que a FIFA tá tentando fazer um movimento nesse sentido. Mas vamos falar sobre Brasil e Argentina. Bom, é um clássico. Eu acho que o brasileiro tem que esperar a arbitragem contra o Brasil. A gente já viu, inclusive, coisas estranhas contra o próprio Japão, como aquele tempo que o juiz deu a mais depois que o jogo já tinha que ter acabado há muito tempo. O jogo acaba faltando 1 minuto para o tempo de acréscimo que o juiz deu. O juiz dá mais de 5 aí. Chega ali a vários minutos de acréscimo, que não era para acontecer. E contra a Argentina, esperem pior, porque esse time da Argentina é favorecido sim. Porque todo jogo da Argentina a gente tem alguma coisa aí suspeita. Argentina e Argélia, o Messi simplesmente pisa na panturrilha do cara e não recebe um amarelo, não recebe um vermelho. Isso era jogada para expulsão. É lance para expulsão. Mas como é o Messi, os caras não expulsam. Por quê? Porque o Messi é patrocinado pela Adidas, a Adidas essa, que é patrocinadora oficial da FIFA, ou seja, da Copa do Mundo. Ter o cara em campo rende muito mais em questão de mídia, de marketing para o Adidas, certo? Ninguém quer falar isso, meu irmão, mas é a verdade. É a verdade. Isso existe no futebol. O futebol está se tornando cada vez mais sujo por causa disso. O Messi, para eles, é um ativo, uma coisa que dá dinheiro para eles. Ter o Messi em campo é divulgar chuteira, é divulgar a marca do Adidas, é ter audiência na Copa do Mundo, porque é um cara que muita gente quer ver jogar. Então, esperem a Argentina tendo favorecimento nesse sentido. Então é isso. Brasil e Argentina vai ser difícil, é clássico, vai ter questão de arbitragem também, pode esperar. E acho que a Argentina é favorita, porque vem jogando o melhor futebol. Mas não acho que seja impossível para o Brasil ganhar, porque é um clássico. E clássico a gente já sabe, por experiência de futebol brasileiro, de Brasileirão, de ver aí alguns clássicos, que às vezes nem sempre o time que é favorito ganha. Porque o clássico tem disso, né? É clássico. Enfim, vamos lá. Passando pela Argentina então, né? O próximo adversário aí do Brasil na final seria provavelmente França ou Espanha, né? Porque a gente teve Alemanha eliminada, Holanda eliminada, a gente tem na parte de baixo ali, né? Bélgica, enfim, a gente tem alguns jogos ali. Mas eu acho que o mais provável seja França ou Espanha, tá? Pode vir alguma coisa diferente disso, mas, de novo, se tudo correr bem, vai ser isso. Brasil enfrentando a França, é assim, eu não posso negar que dá um medo, velho. Porque esse time da França é muito bom, irmão. Os caras jogam fácil, tá ligado? O Olise tá jogando uma barbaridade. Mbappé tá jogando uma barbaridade, tá ligado? Os caras jogam muito fácil. É toda hora os caras trazendo algum perigo ali, fazendo alguma jogada. Inclusive nesse jogo contra França e Suécia, Mbappé se torna artilheiro da Copa junto com o Messi, né? E aí, meu irmão, o cara tá metendo gol atrás de gol. É o maior artilheiro da história das Copas em mata-mata. Com a idade que ele tem. Ou seja, a gente vê feito atrás de feito de um grande jogador, né? Então vai ser um jogo muito difícil. E aí eu não vou nem opinar sobre quem eu acho que vai ganhar. Porque só estando lá pra ver. Mas de novo, a França é muito favorita nesse jogo. Muito favorita, tá? O Brasil vai ter que escalar uma muralha aí pra poder ganhar esse jogo. Mas o futebol, de novo, é decidido dentro de campo. Favoritismo não ganhar jogo, a gente tem chance e dá pra chegar assim e ser campeão. Mas a gente vai ter que escalar muitas montanhas, vamos ter que enfrentar muitos fantasmas aí nesse mata-mata e vamos ter que superar muito adversário que é superior ao Brasil, tá?
Então a gente vai precisar de tática, vamos precisar de entrega, vamos precisar de jogador com sangue no olho, querendo ganhar, se doando 100%. Porque é isso que realmente pode fazer a diferença e fazer o Brasil ser superior a essas seleções no momento. Porque, de novo, quem ganha a Copa do Mundo não é sempre a melhor seleção. É a que tem o melhor momento. Porque Copa do Mundo é momento, tá? É um campeonato de tiro curto, tudo pode acontecer. Então é isso. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam aí do vídeo, o que vocês acharam do caminho do Brasil. Vocês acham que o Brasil tem alguma chance de ser campeão? Aonde você acha que o Brasil vai cair? Qual vai ser o jogo mais difícil do Brasil nesse mata-mata, tá? E de novo, quero saber de vocês aqui. A Noruega está sendo superestimada? A Inglaterra está sendo superestimada? A Argentina está sendo favorecida? O Messi está sendo favorecido? Deixa aí nos comentários, vamos discutir, vamos questionar tudo aí. E é isso. Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha e é nóis.